É bastante óbvio que a maioria de nós está confusa intelectualmente. Vemos que os chamados guias ou chefes em todos os setores da vida não têm uma solução completa para as nossas várias questões e problemas. Os numerosos e antagônicos partidos políticos, da direita ou da esquerda, não parecem ter encontrado a solução correta para as nossas dissensões nacionais e internacionais. E vemos também, socialmente, processar-se uma destruição completa dos valores morais. Tudo em torno de nós parece desintegrar-se. Os valores morais e éticos tornaram-se simples questão de tradição, sem muito sentido. A guerra, o conflito entre a direita e a esquerda, parece um fator constante e frequente nas nossas vidas. Por toda parte se vê destruição e confusão. Dentro de nós estamos completamente confusos, embora não gostemos de admiti-lo. Vemos confusão em todas as coisas e não sabemos ao certo o que devemos fazer. A maioria de nós, reconhecendo essa confusão, esta incerteza, deseja fazer alguma coisa. E quanto mais confusos nos achamos, tanto mais ansiosamente desejamos agir. Assim, para aqueles que já reconheceram que existe confusão neles próprios e em redor de si, a ação se torna extremamente importante. Mas se um homem está confuso, como ele pode agir? Tudo o que ele faz, qualquer que seja o seu método de ação, há de ser confuso. E essa ação, naturalmente e infalivelmente, trará maior confusão. Seja qual for o partido, a instituição ou organização que pertença, enquanto não afastar de si a confusão, tudo o que ele fizer há de necessariamente produzir um caos maior. O que devemos fazer, então? O que deve fazer um homem que sente sincero empenho, um desejo sincero de dissipar a confusão que há em si e ao redor de si? Qual o seu primeiro dever? Agir ou dissipar a confusão dentro de si e, portanto, fora de si? Julgo importante essa questão que a maioria de nós desagrada encarar. Vemos tanta desordem social, a necessitar de reforma imediata, que a ação se torna um processo absorvente. Ansiosos como estamos por fazer alguma coisa, passamos logo à ação. Tentamos promover reformas, ingressamos em partidos políticos da esquerda ou da direita. Mas cedo descobrimos que as reformas precisam de outras reformas. Os chefes precisam se reagrupar, as organizações organizar-se melhor, etc. e etc. Sempre que tentamos agir, verificamos que o próprio agente é a fonte da confusão. Que deve então fazer aquele homem? Deve ele agir confuso como está ou conservar-se inativo? É esse o problema que se apresenta à maioria de nós. Nós tememos estar inativos. E o recolher-se por um período de tempo para estudar todo o problema requer extraordinária inteligência. Se você se recolhesse por algum tempo para reconsiderar, reapreciar o problema, seus amigos, seus camaradas te considerariam um escapista. Você iria se tornar inexistente socialmente, não estaria em parte alguma. Se quando todos agitam bandeiras e você não o faz, se quando todos põem um determinado boné e você não usa esse boné, você se sente esquecido. E como a maioria de nós não gosta de ficar no segundo plano, nos atiramos à ação. Assim é muito importante compreender o problema da ação e da inação. Não é necessário ficar inativo para considerar o problema no seu todo. É claro que precisamos continuar a atender a nossa diária responsabilidade de ganhar a subsistência. Todas as coisas necessárias têm de continuar.
mas as organizações políticas, religiosas, sociais, os grupos, as comissões, etc. e etc. Há necessidade de pertencermos a elas? Se temos muito empenho, não é necessário que reconsideremos, que tornemos a analisar todo o problema da existência? E para tal, não é necessário por ora que nos afastemos, a fim de estudar, ponderar e meditar? Esse afastamento não é verdadeiramente uma ação? Nessa chamada inação, há a extraordinária ação de reconsiderar toda a matéria, de reapreciar, de meditar sobre a confusão em que vivemos. Mas por que temos tanto medo de estar inativos? É inação considerar novamente um problema? Claro que não. Sem dúvida, quem está evitando a ação é o homem que está ativo, sem ter reconsiderado o problema. Esse é que é o verdadeiro escapista. Está confuso e, para escapar à sua confusão, à sua insuficiência, atira-se à ação. Ingressa numa sociedade, num partido, numa organização. Está, na realidade, fugindo ao problema fundamental, que é a confusão. Estamos, pois, empregando mal as palavras. O homem que se atira à ação sem reconsiderar o problema, pensa que vai reformar o mundo com o simples ingressar numa sociedade ou partido. Esse homem é que está criando maior confusão e maiores desditas. Enquanto o homem a que chamam inativo, porque se retira e estuda seriamente o problema, não há dúvida de que esse homem está muito mais ativo. Nos nossos tempos, principalmente, em que todo mundo se acha à beira do precipício e acontecimentos catastróficos estão se verificando, não se torna necessário que uns poucos, pelo menos, fiquem inativos e, deliberadamente, não se deixem encolher por essa máquina atômica da ação, que nada produz a não ser maior confusão e maior caos. Certo, os que têm empenho hão de retirar-se, não da vida, não das atividades diárias, mas retirar-se a fim de descobrir, estudar, explorar, investigar a causa da confusão. E para perceber, descobrir, explorar, não há necessidade de aderirmos aos numerosos planos e esquemas do que uma nova sociedade deveria ou não deveria ser. Tais planos, evidentemente, são inúteis de todo, porque o homem que está confuso e só cuida de pôr em prática certos planos, ocasionará maior confusão. Portanto, como já tenho dito e redito, o que mais importa, se desejamos compreender a causa da confusão, é o autoconhecimento. Sem compreendermos a nós mesmos, não pode haver ordem no mundo. Sem explorarmos a fundo o processo do pensamento, do sentimento e da ação em nós mesmos, nunca haverá possibilidade de paz mundial, de ordem e segurança. Portanto, o estudo de si mesmo é de importância primordial e não constitui um processo de fuga. Esse estudo de si mesmo não é mera inação. Pelo contrário, requer uma percepção extraordinária em tudo o que fazemos. Uma percepção na qual não haja julgamento, condenação e censura. Essa percepção do processo total de si mesmo na vida diária não é limitativa, mas sempre expansível, sempre iluminativa. E desse percebimento surge a ordem, primeiro em nós mesmos e depois externamente em nossas relações. O problema, pois, é de relação. Sem relações, não há existência. Ser é estar em relação. Se apenas faço uso das relações, sem compreensão de mim mesmo, aumento a desordem e contribuo
para uma maior confusão. A maioria das pessoas não parece perceber esse fato, que o mundo são as minhas relações com outra pessoa e com uma só ou com muitas, meu problema são as minhas relações. O que sou, eu projeto. É óbvio que se não me compreendo a mim mesmo, toda a vida de relação é só confusão e estender-se em círculos cada vez mais amplos. As minhas relações assumem extraordinária importância. Não as relações com a chamada massa, mas no mundo de minha família e meus amigos, por pequeno que ele seja, minhas relações com minha esposa, meus filhos, meu vizinho. No mundo de vastas organizações, vastas mobilizações de indivíduos, movimentos de massa, temos medo de agir em escala pequena. Temos medo de ser pessoas insignificantes, ocupadas em limpar o seu próprio pedacinho de terra. E dizemos para nós mesmos, pessoalmente, o que eu posso fazer? Preciso aderir a um movimento coletivo a fim de promover a reforma. Pelo contrário, a verdadeira revolução não é realizável pelos movimentos coletivos, e sim por uma interior reavaliação das relações. Só isso constitui uma verdadeira reforma, a revolução radical e contínua. Receamos começar em escala modesta. Por ser tão vasto o problema, pensamos que devemos enfrentá-lo junto com multidões de pessoas, com uma grande organização, com movimentos coletivos. Ora, precisamos começar a resolver o problema em pequena escala. E essa escala pequena é o eu e o vocês. Quando compreendo a mim mesmo, compreendo a vocês. E dessa compreensão nasce o amor. O amor é o fator que está faltando. A falta de afeição, de cordialidade nas relações. E por que falta esse amor, essa ternura, essa generosidade, essa compaixão em nossas relações, nos escapamos para a ação em massa, que produz maior confusão e maior miséria. Enchemos os nossos corações de planos para a reforma do mundo, desprezando o único fator solucionador, que é o amor. Não importa o que faça, sem o elemento regenerador do amor, tudo o que fizer há de produzir mais caos. A ação do intelecto não produzirá solução alguma. Nosso problema são as relações e não qual o sistema, qual o plano que devemos seguir, que espécie de organização de Nações Unidas devemos formar. O problema é a falta total de boa vontade nas relações. Não com a humanidade, que não sei bem o que significa. É a falta total de boa vontade e amor nas relações entre duas pessoas. Já verificou como é extraordinariamente difícil trabalhar com outra pessoa? Estudar um problema a dois ou a três? Se não podemos estudar problemas em companhia de dois ou três, como os podemos estudar com uma multidão? Só podemos estudar problemas juntos quando existe aquela generosidade, aquela benevolência, aquela cordialidade do amor em nossas relações. Mas rejeitamos o amor e procuramos achar a solução no árido terreno da mente. As relações, pois, são o nosso problema. E se não compreendemos as relações e nos pomos em atividade, produziremos maior confusão e maiores sofrimentos. Ação é relação. Ser é estar em relação. O que quer que faça uma pessoa, quer se retire para uma montanha ou se instale numa floresta, não pode ela viver no isolamento.
Só é possível viver em relação e, enquanto as nossas relações não forem compreendidas, não pode haver ação correta. A ação correta vem da compreensão das relações, as quais revelam o processo de nós mesmos. O autoconhecimento é o começo da sabedoria. É um campo de afeição, cordialidade e amor, e, portanto, um campo rico de flores. Todo problema humano exige muito estudo, e para se compreender o problema, não deve haver rejeição ou aceitação. O que condenamos, não compreendemos. Precisamos, portanto, examinar o problema do sexo muito atentamente, muito amplamente e com todo o cuidado, passo a passo, como pretendo fazer agora. Não vou preceituar o que se deve e o que não se deve fazer, pois isso é insensato, denota um pesar sem madureza. Não se pode estabelecer um padrão para a vida, encaixar a vida num quadro de ideias. E porque a sociedade, inevitavelmente, põe a vida no quadro da ordem moral, a sociedade está sempre a engendrar desordem. Nessas condições, para se compreender esse problema, não devemos nem condenar, nem justificar, mas estudá-lo por maneira inteiramente nova. Pois bem, qual é o problema? O sexo é um problema? Vamos considerar juntos. Não espere uma resposta minha. Se é um problema, por que o é? Fizemos da fome um problema? A penúria se tornou um problema? As causas evidentes da penúria e da fome são o nacionalismo, as divergências de classe, as fronteiras econômicas, os governos separados, os meios de produção nas mãos de poucos, os fatores religiosos, separativos e etc. Se tentarmos eliminar os sintomas sem desarraigar as causas, se ao invés de atacar a raiz, nos limitarmos a podar os ramos, porque é muito mais fácil isso, continua a existir o mesmo problema antigo. Do mesmo modo, porque o sexo se tornou um problema. Para refrear o impulso sexual, conservá-lo dentro de uns certos limites, criou-se a instituição do matrimônio. E no matrimônio, a portas fechadas, entre quatro paredes, pode cada um fazer o que quiser, conservando ao mesmo tempo uma fachada respeitável. Fazendo uso de sua esposa para satisfação sexual, pode transformá-la numa prostituta e isso é perfeitamente respeitável. Sob o disfarce do matrimônio, você pode ser pior do que um animal. E sem o matrimônio, não tendo um freio, não conhece limites. Desse modo, a fim de traçar um limite, estabelece a sociedade certas leis morais que se tornam tradição. E dentro desse limite podemos ser imorais e ignóbeis à vontade. E essa incontinência sem peias, a vida sexual transformada em hábito, é considerada perfeitamente normal, salutar e moral. Mas por que é o sexo um problema? Para um casal, o sexo é problema? Absolutamente. Tanto o homem quanto a mulher têm uma fonte garantida de prazer constante. Quando se tem uma fonte de prazer constante, quando se tem uma renda certa, o que acontece? Nos tornamos embotados, fatigados, vazios, exaustos. Já notou que pessoas cheias de vitalidade, antes do casamento, depois de casarem, se tornam embotadas? Todas as fontes de vitalidade secaram nelas. Já não notou isso em seus próprios filhos e filhas? Por que se tornou o sexo um problema? É um fato patente que quanto mais intelectual a pessoa é, tanto mais sexual. Já não notou isso? E que quanto mais sentimento, afabilidade, afeição existe, tanto menos há de sexo. Porque toda a nossa cultura social, moral e educativa
está baseada no cultivo do intelecto. O sexo se tornou um problema cheio de confusão e de conflito. Portanto, a solução do problema sexual reside na compreensão do cultivo do intelecto. O intelecto não é o instrumento da criação, e a criação não depende do funcionamento do intelecto. Pelo contrário, só há criação quando o intelecto está em silêncio. Só quando há criação tem significação funcionar o intelecto. Mas sem criação, sem afeição criadora, o mero funcionar do intelecto cria, obviamente, o problema do sexo. Como muitos de nós vivemos cerebralmente, como muitos de nós vivemos de palavras, e palavras são produtos da mente, a maioria das pessoas não é criadora. Estamos inteiramente ocupados com palavras, sempre fabricando palavras novas e readaptando as velhas. Isso, por certo, não é criação, visto que não somos criadores. A única possibilidade de expressão criadora que nos resta é o sexo. No ato sexual, há esquecimento. E é só no esquecimento que há criação. O ato sexual, por uma fração de segundo, nos dá a libertação daquele eu que é a mente, e é por isso que ele se tornou um problema. Indubitavelmente, só há possibilidade de criação na ausência de pensamento, que pertence ao eu, ao meu. Não sei se já notou que em momentos de grande crise, em momentos de grande felicidade, a consciência do eu e do meu, que é produto da mente, desaparece. Nesse momento de dilatada apreciação da vida, de intensa alegria, há criação. Expressando de maneira simples, quando ausente o eu, há criação. E uma vez que vivemos no árido terreno do intelecto, não encontramos aí momentos de ausência do eu. Pelo contrário, nesse terreno, nessa luta para ser, há uma exagerada expansão do eu. E, portanto, não há criação. O sexo se torna o único meio de criar, de experimentar a ausência do eu. E logo que o mero ato sexual se torna um hábito, torna-se também fatigante e dá mais força à continuidade do eu. E assim se converte o sexo num problema. Para se resolver o problema do sexo, nos cabe considerá-lo não num determinado nível de pensamento, mas de todos os lados, sob todos os aspectos, emocional, educacional, religioso e moral. Quando jovens, temos um forte sentimento de atração sexual e nos casamos, ou somos dados em casamento pelos nossos pais, como acontece aqui no Oriente. Aos pais só interessa muitas vezes ficar livre dos filhos e filhas, e o casal, o jovem e a jovem, nenhum conhecimento possui de assuntos sexuais. Pela lei sagrada da sociedade, pode o marido oprimir a esposa, destruí-la, dar-lhe filhos a cada ano, e tudo isso está muito bem. Sob o disfarce da respeitabilidade, pode ele tornar-se uma pessoa completamente imoral. Cumpre compreender e educar o rapaz e a rapariga, e isso exige uma inteligência extraordinária por parte do educador. Infelizmente, nossos pais e mães preceptores, todos necessitam dessa mesma educação. São eles tão insípidos como água de lavagem. Só sabem o que se deve e o que não se deve fazer. Só conhecem tabus. Lhes falta inteligência para esse problema. Para ajudar o jovem e a jovem, necessita-se de um preceptor novo, verdadeiramente educado. Mas, pelo cinema e pelos anúncios, com suas raparigas seminuas, suas mulheres lascivas e casas suntuosas, e por vários outros meios, a sociedade está estimulando os valores sensuais. O que se pode esperar daí? Se é casado, o homem se satisfaz à custa da esposa. Se é solteiro, vai procurar alguém às ocultas.
É um problema difícil o de despertar a inteligência do jovem e da jovem. Por toda parte, entes humanos exploram-se uns aos outros pelo sexo, pela propriedade nas relações. E, religiosamente, não há nada, nada mesmo de criador. Muito ao contrário. A constante meditação, os ritos, os pujas, são puros atos mecânicos com certas reações. Mas isso não é pensar criador. Não é viver criador. Religiosamente, somos meros tradicionalistas. E por isso não há nenhuma investigação fecunda para o descobrimento da realidade. Religiosamente está subordinado a uma disciplina. E onde há disciplina, seja no sentido militar, seja no sentido religioso, não pode, de certo, haver uma ação criadora. Por isso busca a expressão criadora no sexo. Liberta a mente da ortodoxia, de ritos, disciplinas e dogmatismos, para que ela possa ser criadora. E o problema do sexo deixará de ser tão grande ou tão dominante. Há um outro aspecto desse problema nas relações sexuais entre homem e mulher. Não há amor. A mulher é utilizada apenas como um meio de satisfação sexual. Positivamente, senhores, o amor não é produto da mente. O amor não é resultado do pensamento. O amor não é o fruto de um contrato. Aqui nesse país, o jovem e a jovem casam-se quase sem se conhecerem e têm relações de sexo. Aceitam um ao outro dizendo, você me dá isso e eu te dou aquilo. Ou você me dá o teu corpo e eu te dou a minha segurança, te dou a minha afeição calculada. Quando o marido diz, te amo, isso é pura reação da mente. Pelo fato de proporcionar à esposa uma certa proteção, espera e obtém concessões da parte dela. Essas relações de cálculo chamam-se amor. Isso é o fato patente. Posso desagradar vocês por expressar isso tão brutalmente, mas esse é o fato real. Essa espécie de casamento dizem que se faz por amor, mas não passa de mera troca mercantil. É um casamento banha, revelando a mentalidade de feira. Por certo, nesse casamento pode haver amor? Pode realmente? O amor não é uma coisa da mente, mas, visto que cultivamos a mente, empregamos a palavra amor, abrangendo a esfera da mente. Ora, decididamente, o amor nada tem que ver com a mente. Ele não é produto da mente. O amor é de todo independente de cálculo, de pensamento. Quando não existe amor, então a estrutura do casamento como instituição se torna uma necessidade. Quando há amor, o sexo não é problema. É a falta de amor que faz dele um problema. Você não sabe disso? Quando ama alguém verdadeiramente, profundamente, não com o amor da mente, mas com aquele amor que vem do coração, você lhe dá a ele ou a ela tudo o que tem. Não só o corpo, mas tudo. Na sua tribulação, você lhe pede ajuda e ela te dá. Não há divisão entre homem e mulher quando ama alguém. Mas existe um problema sexual quando não conhece esse amor. Nós só conhecemos o amor do intelecto. O pensamento o produziu e um produto do pensamento é sempre pensamento, nunca amor. O problema do sexo, pois, não é simples e não pode ser resolvido no seu próprio nível. Querer resolvê-lo biologicamente apenas é um absurdo. Abeirar-se dele pela religião ou tentar resolvê-lo como se ele fosse uma mera questão de ajustamento físico, de funcionamento glandular, ou cercá-lo de tabus e condenações, é muito pueril e estúpido. Esse problema exige inteligência de ordem superior. A compreensão de nós mesmos em nossas relações com outras pessoas
requer inteligência muito mais ágil e sutil do que o compreender a natureza. Mas queremos compreender sem ter inteligência. Queremos ação imediata, solução imediata, e o problema se torna cada vez mais grave. Já não viu um homem que tem o coração vazio? Como seu rosto se enfeia e como produz filhos feios e imaturos? E por que não se lhes dá afeição, permanecem eles imaturos toda a vida? Olhe seus rostos no espelho. Veja como são sem forma, vagos. Você tem cérebro para investigar e está na dependência do cérebro. O amor não é mero pensamento. Os pensamentos são só a ação superficial do cérebro. O amor é mais profundo, muito mais profundo. E a profundeza da vida só pode ser descoberta no amor. Sem amor, a vida não tem significação. E esse é o lado doloroso da nossa existência. Envelhecemos sem ter amadurecido. Nossos corpos se tornam velhos, obesos e feios, e permanecemos incapazes de pensar. Lemos e falamos acerca do perfume da vida, sem nunca chegarmos a conhecê-lo. Só cuidar de ler e de verbalizar, isso indica uma total ausência daquele ardor de coração que enriquece a vida. E sem essa qualidade que se chama amor, você pode fazer o que quiser, ingressar em qualquer sociedade, criar qualquer lei, você não vai conseguir resolver o problema. Amar é ser casto. O mero intelecto não é castidade. O homem que se esforça pelo pensamento para ser casto é incasto, porque não tem amor. Só o homem que ama é casto, puro e incorruptível. Todas as organizações existem a bem da eficiência. Os Correios são uma organização para a eficiência das comunicações. Mas quando o diretor dos Correios se torna uma espécie de tirano para seus funcionários, converte-se os Correios num instrumento de poderio, não acha? Ao diretor-geral dos Correios interessa a eficiência das comunicações. Pelo menos deveria interessar. O seu posto não foi criado como um meio de exercer poder, autoridade, como um meio de autoengrandecimento, como é de fato. Assim, toda instituição ou organização é utilizada por entes humanos, não apenas no interesse da eficiência das comunicações, da distribuição e etc., mas também como instrumento de poder, que é o que eu reprovo. Naturalmente, os Correios, os transportes urbanos e vários outros serviços públicos são uma necessidade na moderna sociedade e devem ser organizados. A usina de força, que gera eletricidade, requer cuidadosa organização. Mas quando essa organização é utilizada para fins políticos, como meio de autoengrandecimento, como meio de exploração, a organização se converte num instrumento de inaudita brutalidade. Agora, as organizações religiosas, tais como o hinduísmo, o catolicismo, o budismo e etc., não existem a bem da eficiência e são, portanto, inteiramente desnecessárias. Tornam-se entidades perniciosas. O sacerdote, o bispo, a igreja, o templo, constituem um meio tremendo de exploração. Eles te exploram pelo temor, pela tradição, pelas cerimônias. E a religião é óbvia e verdadeiramente a busca da realidade e tais organizações são dispensáveis, porquanto a realidade não pode ser administrada por um grupo organizado de pessoas. Ao contrário, um grupo organizado de pessoas se torna um empecilho à realidade. Por isso o budismo, o cristianismo
ou qualquer outra crença organizada é um obstáculo à verdade. Por que necessitamos de tais organizações? Eficiente elas não são, uma vez que a busca da verdade está em suas mãos. Você não pode se realizar por meio de uma organização, nem por meio de um guru, nem seus discípulos, quando organizados para ter poderio. Necessitamos, é claro, de organizações técnicas, tais como os correios, os transportes, etc. Mas, por certo, quando o homem é inteligente, qualquer outra espécie de organização é desnecessária. Porque não somos inteligentes, investimos outras pessoas que se dizem inteligentes de poderes para nos governar. Um homem inteligente não precisa ser governado. Não precisa de organização alguma além das que são necessárias para a maior eficiência da vida. As coisas necessárias à vida não podem ser verdadeiramente organizadas enquanto se acharem nas mãos de uns poucos, de uma classe ou grupo. E quando os poucos atuam como representantes dos muitos, existe, por certo, o mesmo problema do poder. Vem a exploração quando as organizações são utilizadas como instrumentos de poder, quer pelo indivíduo, quer pelo grupo, pelo partido ou pelo Estado. É essa autoexpansão, mercê da organização, que é perniciosa, como, por exemplo, a de um Estado que se identifica como governo soberano, que anda sempre de mãos dadas com o nacionalismo, e no qual o indivíduo está também envolvido. É o poder expansionista agressivo de defesa do eu que é condenável. Quando as organizações são utilizadas pelos espertos, pelos astutos, como meio de explorar os outros, devem ser então erradicadas. E só o serão quando vocês, individualmente, no seu pequeno círculo, não estiver em busca de poder, de domínio. Enquanto existe a busca de poder, haverá um processo hierárquico do ministro, do governo, ao funcionário, do bispo ao vigário, do general ao soldado raso. Sem dúvida, só teremos uma sociedade decente quando os indivíduos não mais estiverem em busca do poder, em nenhum sentido. Pela riqueza, por meio das relações ou de uma ideia. É a busca de poder que é a causa desse desastre, dessa desintegração da sociedade. Nossa existência atualmente é toda feita de política, de força, domínio na família pelo marido ou pela mulher, de domínio por meio de uma ideia. A ação baseada numa ideia é sempre um fator de separação e nunca de compreensão. E a busca de poder, seja pelo indivíduo, seja pelo Estado, denota expansão, cultivo do intelecto, em que não existe amor. Quando ama alguém, você é muito cuidadoso. Organiza espontaneamente, não é? Você é vigilante, é eficiente no ajudar a esse ou aquele. É quando não existe amor que nasce a organização como instrumento de poder. Quando ama o próximo, quando é cheio de afeto e generosidade, então as organizações têm significação inteiramente diversa, conservando-se em um nível próprio. Mas quando a posição do indivíduo assume a máxima importância, quando a ânsia de poder, as organizações são utilizadas como meio de se alcançar esse poder. E a força e o amor não podem coexistir. O amor é sua própria força, sua própria beleza, e é porque os nossos corações estão vazios que os enchemos com as coisas da mente. E as coisas da mente não são coisas do coração, porque os nossos corações estão cheios das coisas da mente, nos interessamos pelas organizações como meios de promover a ordem, de promover a paz mundial. Não são as organizações, mas só o amor que pode implantar a ordem e a paz no mundo.
Não são os planos de alguma utopia, mas só a boa vontade que pode efetuar a conciliação entre indivíduos. Porque não temos a chama do amor, dependemos das organizações. E no momento em que temos organizações sem amor, os espertos e os astutos galgam o posto mais alto e tiram proveito delas. Fundamos uma organização para o bem-estar da humanidade e antes de darmos fé, alguém já tomou conta dela para seus próprios fins. Desencadeamos revoluções sangrentas e desastrosas, para promover a ordem mundial e, antes de o sabermos, o mundo já se acha na mão de uns poucos maníacos do poder, que se tornam uma nova e poderosa classe, um novo grupo dominante de comissários, com sua polícia secreta, e o amor é enxotado para fora. Como pode o homem viver sem amor? Só pode existir. E a existência sem amor significa controle, confusão e sofrimento. E é isso que a maioria de nós está criando. Nos organizamos para a existência e aceitamos o conflito como inevitável, porque nossa existência é uma busca constante de poder. Sem dúvida, quando amamos, a organização tem o lugar que lhe compete, seu lugar próprio. Mas sem amor, a organização se torna um pesadelo. Uma coisa puramente mecânica e eficiente, tal como um exército. Quando houver amor, não haverá mais exércitos. Mas como a sociedade moderna está baseada na mera eficiência, temos de ter exércitos. E a finalidade de um exército é gerar guerras, mesmo durante a chamada paz. Quanto mais intelectualmente eficientes somos, tanto mais cruéis, mais brutais, mais sensíveis nos tornamos. Eis porque há confusão no mundo. Eis porque a burocracia se torna cada vez mais poderosa. Porque mais e mais governos se vão tornando totalitários. Nos sujeitamos a tudo isso como inevitável, porque vivemos pelo cérebro e não pelo coração. E é por isso que não existe amor. O amor é o mais perigoso e mais incerto elemento de nossa vida. E porque não desejamos estar na incerteza, porque não desejamos estar em perigo, vivemos pela mente. O homem que ama é perigoso e não desejamos viver perigosamente. Queremos viver apenas dentro do molde da organização, pensando que as organizações trarão ordem e paz ao mundo. As organizações nunca trouxeram a ordem e a paz. Só o amor, só a boa vontade, só a caridade pode trazer a ordem e a paz no final do tudo. No final de tudo e, portanto, agora. Porque domina a mulher ou o homem? E essa dominação é também chamada amor, não é? Quando o marido domina, a mulher gosta disso e considera a afeição. E quando a esposa governa o marido, ele também gosta disso. Mas por quê? Denota isso que a dominação proporciona um certo sentimento de maior proximidade nas relações. Se minha mulher me domina, eu me sinto muito perto dela. E se não domina, eu penso que é indiferente. Teme a indiferença por parte da sua esposa ou do seu marido, por parte da mulher ou do homem. Está pronto a aceitar qualquer coisa, contanto que não sinta que alguém é indiferente. Sabe como deseja estar bem próximo de seu guru. Está disposto a tudo. A sacrificar a sua esposa, a sinceridade, tudo, só para estar perto dele, porque deseja sentir que ele não é indiferente para com você. Isso é, nos servimos das nossas relações como um meio de autoesquecimento,
Enquanto as relações não nos mostram o que somos, realmente estamos satisfeitos. Eis porque aceitamos o domínio de outra pessoa. Quando minha mulher ou meu marido me domina, isso não revela o que sou, sendo uma fonte de satisfação. Se minha mulher não me domina, se é indiferente e eu descubro o que realmente sou, isso causa muita perturbação. E o que sou eu? Um ente vazio, rígido, confuso, com certos apetites, e tenho medo de enfrentar todo esse vazio. Por isso aceito o domínio de minha esposa ou de meu marido, porque me faz sentir muito perto dele ou dela, e não desejo me ver tal qual sou. Esse domínio dá um sentimento de relação. Esse domínio gera o ciúme. Se não me domina é porque está com os olhos em outra pessoa. Por isso tenho ciúmes, porque te perdi. E não sei como me livrar do ciúme, o qual está também no plano do cérebro. O homem que ama não é ciumento. O ciúme é coisa do cérebro, mas o amor não pertence ao cérebro. E onde há amor, não há domínio. Quando ama alguém, não é dominante. Você é parte dessa pessoa. Não há separação, mas completa integração. É o cérebro que separa e cria o problema da dominação. Por que se sujeitam comunidades e nações ao mando de um chefe? Quem são comunidades e nações? Um grupo de indivíduos que vivem juntos. Por outras palavras, a sociedade, a comunidade, a nação. É você, o indivíduo em suas relações com outro indivíduo. Isso é um fato patente. Por que vocês procuram um chefe? Você o faz, evidentemente, porque está confuso, não é? Um homem lúcido, íntegro, não precisa de chefe. Para ele, um chefe é uma coisa molesta, um fator de desintegração na sociedade. Procura um chefe porque está confuso. Não sabe o que fazer e deseja que te digam o que deve fazer, e por isso procura métodos de conduta social, política e religiosa. Confuso como está, procura um chefe. Vê bem o que isso subentende. Se quando está confuso busca um chefe para te tirar da confusão, significa isso que não está em busca de claridade. Não está interessado na causa da confusão, mas só quer que te levem para fora dela. Mas visto que está confuso, vai escolher um chefe também confuso. Não irá procurar um chefe que vê claro, porque ele te dirá que deve olhar para a sua confusão em vez de fugir da mesma. Ele vai te dizer que a causa da confusão está em você mesmo. Mas não é isso que você quer, né? Você quer um chefe que te tire da confusão. E porque sua mente está confusa, você procura um que também está confuso. Como pode a mente confusa guiar outra mente para fora da confusão? A mente que está confusa há de ter um guia também confuso. Portanto, todos os guias são inevitavelmente confusos, visto que nós os criamos por causa de nossa confusão. É importantíssimo que se compreenda isso. Ao compreender esse fato, não irá procurar um chefe, mas você se tornará responsável pela eliminação da sua confusão. E só o homem confuso, que não sabendo como agir, procura um chefe para ajudá-lo a agir. Mas o chefe está também confuso. E é por isso que os chefes são um fator de desintegração em nossa vida. O chefe é projetado pela sua própria confusão e, portanto, ele, outro, não é senão você mesmo, sob forma diferente, como também são os seus governos. É a autoprojeção que cria o chefe. Um herói nacional é uma exteriorização, uma duplicata de você mesmo. O que é ou o que deseja ser, assim é o seu chefe.
Esse chefe, portanto, não pode te tirar do caos. A solução do caos está em suas próprias mãos, e não nas mãos alheias. A regeneração é produto da compreensão de você mesmo e não do segmento de alguém, porque esse alguém é você mesmo, mais eloquente, mas igualmente confuso, igualmente tirânico, igualmente tradicionalista. O problema, portanto, não é o chefe, mas sim como desarraigar a confusão. Pode alguém te ajudar a afastar a confusão? Se procura alguém para afastar a sua confusão, ele só poderá te ajudar a aumentá-la, porque a mente que está confusa é incapaz de escolher o que é claro. Visto que está confusa, só pode escolher o que é confuso. Se deseja se libertar radicalmente da confusão, terá de pôr ordem em sua mente e o seu coração e de considerar as causas responsáveis pela confusão. Só surge a confusão quando não há autoconhecimento, quando não me conheço a mim mesmo e não sei o que fazer ou o que pensar. Naturalmente estou envolvido no torvelinho da confusão. Mas quando me conheço a mim mesmo, o processo integral de mim mesmo, o qual é extraordinariamente simples, quando temos a intenção de nos conhecer a nós mesmos, então dessa compreensão nasce a claridade. Dessa compreensão resulta a conduta correta. É, pois, de suma importância deixar-se de seguir o guia e compreender a si mesmo. A compreensão de si mesmo traz amor e traz ordem. O caos só existe em relação com alguma coisa. E enquanto não compreendemos essa relação, há de haver confusão. Compreender as relações é compreender a mim mesmo, e compreender a mim mesmo é fazer nascer aquela qualidade de amor na qual existe bem-estar. Se sei amar minha esposa, meus filhos ou meu próximo, sei amar a todo mundo. Visto que não ama ninguém, estou permanecendo apenas no nível intelectual ou verbal com relação à humanidade. O idealista causa enfado. Ama a humanidade com o cérebro, não a ama com o coração. Quando ama, não há nenhuma necessidade de chefe. São os vazios de coração que procuram o chefe para encher esse vazio com palavras, com uma ideologia, com uma utopia do futuro. O amor só está no presente, não no tempo, não no futuro. Para quem ama a eternidade é agora, porque o amor é a sua própria eternidade. Em todo o mundo há guerras, há fome, há luta, conflito entre povos, entre famílias, no seio da família e fora dela. Há discórdia entre brâmanes e não brâmanes, entre hindus e europeus, entre japoneses e americanos, e etc. Nosso problema imediato é o da alimentação, da roupa, da morada. É saber se é possível produzir essas coisas essenciais para todos, de modo que não haja mais fome no mundo. Cada partido, cada sistema, da esquerda ou da direita, oferece uma solução em conflito com as outras. E vocês e eu nos achamos igualmente no meio da luta, politicamente, economicamente e socialmente. Nossa existência é uma luta constante para manter a nossa posição, para ganhar dinheiro e conservá-lo em nossas mãos. E nos vemos assediados por inúmeros outros problemas. O problema da morte e do que acontece após a morte. O problema da existência de Deus, da verdade, etc. Como devemos nos aplicar a esses complexos problemas? Todos os intelectuais que se têm ocupado com esses problemas
e tentado nos mostrar o caminho, tem falhado. É esta a calamidade da moderna civilização, não acha? Os intelectuais falharam, suas fórmulas são impraticáveis e enfrentamos diretamente o problema da fome e das relações adequadas. O que nos interessa, pois, é a ação, nossas relações, o descobrimento de uma nova maneira de encarar esses problemas. Já vimos que se os encaramos de acordo com as velhas e habituais diretrizes, não conseguimos nenhuma modificação fundamental, mas apenas mais confusão. Como então encarar esses problemas de uma forma nova? É bem óbvio que não podemos ficar à espera de alguém, um guru ou guia que venha resolver nossas dificuldades. Isso é infantil, é um modo imaturo de pensar. A responsabilidade é sua e minha, e uma vez que falharam os chefes e os guias, uma vez que nenhuma significação tem as fórmulas e os sistemas, não podemos ficar sentados como espectadores, à espera de que nos digam o que fazer. Assim, de que maneira devemos proceder com relação a esses problemas? Antes de agir, precisamos saber pensar. Não há ação sem pensamento. A maioria de nós, porém, age sem pensar. E o agir sem pensar nos trouxe a essa confusão. Portanto, precisamos descobrir como pensar antes de saber como agir. Vocês e eu precisamos encontrar a maneira correta de pensar, não acha? Se nos limitamos a citar o Bhagavad Gita, a Bíblia ou o Alcorão, isso não tem significação. Citar o que outra pessoa disse não tem valor algum. Repetir uma verdade é o mesmo que repetir uma mentira. Com o repetir, pensamos ter resolvido o problema e isso é um absurdo. A autoridade moderna ou antiga não tem relação alguma com o pensar correto. Só quando vocês e eu descobrimos a maneira de pensar corretamente, estaremos aptos a resolver os formidáveis problemas que nos desafiam. Se esperamos que outros façam esse trabalho para nós, esses outros se tornarão nossos chefes e nos levarão, como sempre, ao desastre. Como começar a pensar corretamente? Para pensar corretamente, precisa conhecer a você mesmo, não acha? Se não conhece a você mesmo, não tem base para pensar corretamente. E, portanto, o que pensar não terá valor. Você não é diferente do mundo. O problema do mundo é seu problema e o seu processo individual é o processo total do mundo. Isso é, você criou o problema, que tanto é individual como universal. E para produzir a ação correta que o resolverá, deve ser capaz de pensar corretamente. E para pensar corretamente, é bem óbvio que precisa conhecer a você mesmo. Nessas condições, nosso interesse principal não é a mera salvação pessoal, mas saber pensar corretamente. Mercê do autoconhecimento. Os indivíduos criam um mundo. O indivíduo, portanto, é de suma importância. Vocês e eu somos responsáveis pela brutal confusão reinante no mundo. Patriotismo, choque das nacionalidades, discórdias absurdas entre pessoas. Examinaremos tudo isso mais tarde, mas é perfeitamente claro que vocês e eu somos responsáveis pelos sofrimentos do mundo, e não uma força misteriosa qualquer. É direta a nossa responsabilidade. E para produzir a ação correta, precisamos pensar corretamente. Portanto, você e eu somos da máxima importância. Como disse, enquanto não souber o que é, nenhuma base terá para pensar com justeza. E esta é a razão porque é essencial conhecer a você mesmo antes de fazer qualquer coisa. As pessoas inteligentes dirão porventura: conhecemos muito bem o problema mundial. Quem diz isso não quer agir.
Apresentar uma solução para o problema mundial sem se conhecer a si mesmo significa apenas adiar o inevitável, porquanto o problema do mundo é o problema individual, de cada um. O indivíduo não está separado do mundo. Compreender a si mesmo não significa apartar-se do mundo. Não há existência no isolamento. Coisa nenhuma vive no isolamento. E não estou propondo uma fuga à vida, uma esquiva ou um retraimento da vida. Muito ao contrário. Só pode compreender a você mesmo em relação com pessoas, coisas e ideias. E essa relação existe sempre, nunca falta. O processo de relação é um processo de autorrevelação. Não pode renunciar às relações. Se o faz, deixa de existir. Nessas condições, o que estou dizendo é praticável, não é algo vago. Mas cabe a você, em primeiro lugar, perceber o problema e depois averiguar a maneira de o enfrentar. E enfrentando-o corretamente, estará capacitado a resolver o problema. Eis porque vocês são de mais alta importância. Eu vou lhes falar mais adiante sobre a maneira de uma pessoa se compreender a si mesma, para que seja correto o seu pensar e, portanto, a correta a sua ação, com referência aos problemas que nos defrontam. Há uma diferença entre pensar correto e pensamento correto. O pensamento correto é estático, enquanto o pensar correto é flexível, está sempre em movimento. O pensar correto conduz ao descobrimento, ao conhecimento direto e vem-nos com a observação de nós mesmos. O indivíduo varia constantemente e por isso necessita de uma mente ágil. Esse é o único caminho que conduz ao pensar correto e, portanto, à ação correta, pela qual tão somente se poderá resolver a atual confusão.